Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo, que verbo é esse, né? Que a palavra está dizendo, e o Verbo se fez carne. Quando nós voltamos para o versículo 1, diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, quem estava com Deus era o Verbo, que é aquele que se fez carne. Era a palavra. A palavra é o verbo, ou seja, verbo significa palavra. E a palavra, no versículo 14, nós lemos aqui que a palavra, ou seja, o verbo, né? E o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que se fez carne e habitou entre nós? Foi o Senhor Jesus Cristo. Este é o Verbo que estava no princípio com Deus, a palavra de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, quero deixar esse texto, medite, depois iremos falar um pouco mais desta palavra, desse texto, em outro vídeo, mas que nós possamos entender que o Verbo que se fez carne é o Senhor Jesus Cristo, porém, esse Verbo é a palavra.